Então, na última aula, nós fizemos a parte de CRUD. Porém, o nosso projeto, que é um post, é um blog, na realidade, ele não está contemplado somente com a parte de CRUD de usuário, né? Post é uma tabela dependente de usuário, tem um campo aqui chamado User ID, que vai depender de usuário. Então, a ideia é o seguinte: no momento que o usuário está autenticado, ele vai receber um token JWT, né, que o Adonis chama como token opaco, é uma atualização do JWT, e a gente vai mandar esse token nas requisições subsequentes. E essas requisições subsequentes são as requisições que a gente vai pegar o ID do usuário e colocar nos posts, né, para a criação de posts. Então, o usuário que está autenticado, ele vai conseguir fazer post. O usuário que não está autenticado, ele não vai conseguir ter acesso às rotas protegidas, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu estou aqui com o meu projeto, até agora como a gente deixou feito. E aqui no Adonis, quando a gente cria um projeto, do jeito que a gente criou um projeto em branco, ele já cria esse controller aqui de Access Token Controller. Bora ver o que ele fala aqui, ó. É o seguinte, nós temos dois métodos aqui. O método Store e o método Destroy. Ou seja, um é post e o outro é delete, né? Requisições HTTP. O Store, ele vai receber como no body da requisição o e-mail e o password, né? Ele vai estar validando esse através do validator que já vem com ele. A gente viu na aula passada o que são validators e como trabalhar com validators. E ele vai fazer o seguinte: ele vai verificar se o usuário, ele tem algum usuário que bate a credencial de e-mail e password, né? Se bater, ele vai guardar o usuário aqui, nessa variável, nessa constante. E aqui ele vai criar um token, com o token, que vai ser o token opaco, né? Vai ser await_user.accesstokens.create e vai passar o usuário que ele criou, que ele pegou aqui. E ao final, ele vai retornar o usuário, os dados do usuário e o token JWT. Por outro lado, o método Destroy, ele precisa que o usuário esteja autenticado para poder chamar ele, né? E ele desestrutura aqui do HTTP Context o AUF. Esse AUF, ele tem acesso a todas as informações de autenticação. Ele vai pegar o token da requisição, o barrier token, e a gente vai poder manipular. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um delete. Ó. A gente está deletando o access token da tabela de tokens que a gente criou nas migrations lá. Tá? Então, é simplesmente isso. Ele vai pegar aqui, ó, const user igual auth.getUserOfFile. Ele vai, esse auth aqui, que ele é passado no HTTP Context, ele tem acesso a esse método que ele vai através do token, ele vai puxar o usuário que tem aquele token. E se o usuário tiver algum token, ele vai simplesmente deletar do nosso banco de dados aquele token e a partir daí o usuário não vai ter mais acesso ao sistema, ele vai fazer um logout. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós temos o controle já funcionando, tá? Já está ok aqui. Nós temos dois métodos nesse controle, Store e o Delete. Então, a gente vai ter que registrar esse controller. E onde é que a gente registra? Nas rotas. Nós vamos lá para as rotas, aqui Start, Routes, e nós vamos registrar da seguinte forma. Router, ponto.
post, vou botar router.post, vou dizer qual é o endpoint que eu quero, barra session, ponto. Espera aí, só um minuto. Router.post barra session. E esse handler aqui vai ser um array, porque eu quero escolher qual é o método que ele vai executar. Eu vou botar controllers.accessTokens, boto uma vírgula e aqui, ó, ele vai saber qual método que é, no caso, esse store aqui, ó. Então, eu registrei uma rota post no endpoint barra session e quando eu mandar uma requisição post para esse barra session, ele vai executar o store desse meu controller. Da mesma forma, eu vou fazer com a delete, ó. Router.delete no barra session e aqui, ao invés do controllers store, eu vou botar aqui controllers.accessToken e aqui eu vou colocar o destroyer, que vai fazer vai deslogar, né? Porém, essa rota aqui delete, como eu falei para vocês, ela é necessária que o usuário esteja autenticado. Então, o usuário, por obrigação, ele tem que mandar o token JWT, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, ponto use middleware, esse middleware a gente vai importar daqui, ó, start, aqui, ó, kernel, ponto auth, que é o middle de autenticação, e agora ele usa uma rota autenticada, ó. Essa rota aqui, ela só pode ser chamada se eu passar um token para ela, um token válido. Se eu passar um token errado, que não existe, ele vai dizer lá que o acesso está negado, de qualquer forma. Tá? Então aqui, ó, eu tenho minhas duas rotas de sessão. Store vai criar uma sessão, vai criar um token e guardar esse token na tabela de usuários, de token, access token do usuário, e o delete, né, em barra session, no endpoint barra session, ele vai simplesmente apagar aquele token da tabela e o usuário vai passar a não ter mais acesso ao sistema. Ok? Então, bora testar aqui, ó. Eu vou chamar aqui, vou dar um ban dev aqui. Tá rodando aqui na minha porta 3333. Vou abrir aqui o Bruno. Aqui eu tenho o log. Eu vou criar aqui, ó, no blog, uma pasta nova. Deixa eu ver se eu melhoro aqui a aparência do Bruno. Aqui, ó. Vou criar aqui uma pasta. Vou chamar de session. E dentro dessa pasta, eu vou criar uma requisição HTTP do tipo post, que vai para http://localhost 3333/session. Eu vou ter que mandar o body, que vai ser o e-mail, que vai ser um JSON, e eu vou ter aqui, ó, e-mail, vou botar aqui abiliocoelho@gmail.com e vou ter que mandar o password também. Vai ser secret, que foi o que eu gravei na última aula. Vou renomear aqui para login.
rename para login. E vou mandar a requisição. Pronto. Olha o que foi que eu recebi aqui como resposta. Eu recebi o usuário, que tem o e-mail e a senha que eu mandei, tá? E tenho o token. Esse token aqui é o famoso token JWT, é o token que eu vou mandar nas requisições que são necessárias. Autenticação, dentro de um cabeçalho da minha requisição, da propriedade Authorization. Tá? Nós temos o header, cabeçalho, dentro do cabeçalho nós temos uma propriedade chamada Authorization, e a gente vai botar o bearer token, que é esse tokenzinho aí. Vamos deixar esse token guardado aqui. Deixa ele aqui. Se eu for fazer o logout aqui, ó, eu vou clonar aqui. Vou criar aqui uma nova request. Vai ser... Peraí. Vou criar uma new request aqui. Vai ser HTTP mesmo. Vai ser logout. Vai ser do tipo delete. http localhost 2.3333 /session options, não vou botar nada, vou criar. Criou aqui, ó, logout, delete, e aqui eu tenho que mandar dentro de auth aqui um token aqui, ó, no bearer token. Esse bearer token são os tokens JWT. A gente vai ter que mandar ele aqui, ó. Ok? Então, eu vou bem aqui pegar esse token. Vou salvar, ó. E vou colar ele aqui, ó. Tá aqui o token. Eu vou colocar de propósito aqui um número 1 aqui no comecinho, só para a gente ver o que vai acontecer se a gente mandar um token inválido. Vou mandar aqui a requisição. E ele deu um erro chamado acesso não autorizado, tá? Vou apagar o 1, vou mandar o token verdadeiro mesmo. A gente pode dar uma olhada também na tabela. /c blog. Bora ver aqui, ó, /dt. Aqui, ó, auth access tokens. Bora ver aqui o que tem aqui dentro dessa tabela. Select asterisco from. Ó, nós temos um token, tem 2 tokens, né? Porque eu devo ter feito alguma coisa anteriormente. Vamos apagar logo tudo aqui. Vou deletar tudo. Deletei os 2. Se eu der um select agora não tem nada. Vamos criar novamente um novo token aqui, ó. Se eu mandar esse token novamente, o token certo aqui, como ele deixou de existir, ele dá desautorizado, porque não existe mais token, apaguei. Vamos criar aqui um novo token. Aqui eu vou mandar abiliocoelho@gmail.com e o password secret. Ok, ele gerou um novo token. Se eu voltar lá no banco de dados, aqui, ó, ele tem um token que foi criado, ó, agora, dia 12/5/2026, 19h29. Ó, nós estamos em 16h29, mas ele usa o horário UTC, que são 3 horas a mais. O Greenwich, né? Lá, agora, nesse momento, são 19h29. Então, esse token aqui não é o mesmo token que está aqui no banco de dados, ele está criptografado, tá? Então, se eu mandar agora o logout para esse token, ó, vou vir aqui para o logout, vou apagar esse token velho aqui, vou colar aqui, ó, nós temos um token aqui, vou executar o logout, ele deu logout successful, ou seja, deu tudo certo, logout. Se eu der um select aqui novamente, ó, ele já está sem o token, ou seja, ele não tem mais acesso ao sistema, tá?
Então, é assim que funciona a autenticação no Adonis. Beleza. E agora, como é que a gente vai proteger as rotas? Vamos supor, aqui, que eu tenho esse resource aqui de user. Lógico que não vai ser no nosso exemplo, porque a criação de usuário está aqui. Mas só para a gente ter uma ideia como é que funciona, eu vou agrupar aqui. Eu vou chamar router.group. Chamar aqui um callback. E vou colocar isso aqui dentro. Para que eu faço isso? Para usar um middleware aqui, ó. Use middleware .auth. Eu estou dizendo que eu quero usar um middleware em todas as rotas que comecem em /user. Então, eu só vou conseguir executar essas rotas de API se eu mandar o token. Vamos testar? Ó, eu tenho aqui o get user aqui, ó. Localhost 2.3333/user. Vou dar um send, deu acesso não autorizado. Ok? Vamos lá fazer um login novamente. Vou fazer um login aqui, ó. E gerei um novo token, vou copiar esse token aqui. E aqui no index, ó, que deu acesso não autorizado, eu venho aqui em auth, bearer token, vou colar aqui o token e agora, ó, ele deixa passar, né? O middleware, ele está fazendo exatamente o seu papel aí. Ele está interceptando a minha requisição, está buscando lá dentro da minha requisição, dentro dos cabeçalhos, se tem alguma propriedade authorization, se tem algum token lá, e vai pegar o token e vai testar se esse token está realmente lá no banco de dados. Ok? E aí, se tiver, ele deixa passar, ele next, né? Ele deixa percorrer, deixa fluir. Caso contrário, ele retorna um erro de autenticação.